Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira da oitava da Páscoa, 22 de abril. Que bom contar com a sua presença, com a sua sintonia aqui no meu canal. Hoje, de 21 às 22, ou de 20 às 21 horas, de 8 às 9, tem um programa para ser feliz ao vivo pela TV Canção Nova. Espero você, tá? Vai ser muito especial. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, seus impossíveis, o nome das pessoas. Quero rezar por tudo isso. E venha rezar o texto comigo, sempre às 6 da tarde, entra aqui no meu canal. E fica para você rezar a hora que você puder. Todo dia, meio-dia, está entrando a playlist da Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Vem participar, compartilha para mais pessoas virem aprenderem sobre a Bíblia aqui, tá? O Evangelho está em João, capítulo 20, versículo do 11 ao 18. Naquele tempo, Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhes tinha dito. Lhe tinha dito: Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lindo demais a história de Maria Madalena, né? Santa Maria Madalena, que tem a festa litúrgica, teve instituída pelo Papa Francisco, né? Essa mulher, gente, tão ferida pela vida, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Então imagina, o que levou essa mulher a essa possessão? Essa infestação diabólica? Não foi coisa boa. Foi uma ferida, foi um abuso, foi um trabalho que fizeram por ela, espiritual, né? Consagrando ela ao demônio. Não sei. Uma mulher tão ferida, mas que foi tão tocada por Jesus, né? Lembra daquela passagem que diz que quem muito foi amado demonstra muito amor, né? Ela demonstrou um amor único, um amor singular para com Jesus, né? Ela foi a primeira a ir ao túmulo. Ela chorava do lado de fora, quando ela descobriu que o corpo do Senhor não estava lá. E Jesus apareceu e perguntou: por que choras, né? Jesus fez questão de aparecer a ela, porque ele sabia o amor que tinha no coração dela para com ele. E Jesus pergunta para mim e para você hoje também: por que choras? Por que você está agitado? Por que você está preocupado? Você não confia em mim? O Senhor está te dizendo: eu sei das suas lutas. Confie em mim. Entregue-se ao meu amor. Eu sou Deus, eu cuido de você, né? E depois ela não entendeu que era ele, mas aí Jesus, né, apelou. Chamou ela pelo nome, Maria. Aí ela disse: Mestre, Rabuni. Imagina quando a gente está atribulado, quando a gente está sofrendo, agitado, chorando. A gente tem que ir a Jesus em oração, porque ela buscou Jesus, ela foi ao túmulo, ela foi atrás de Jesus, onde Jesus estava, ainda que o seu corpo. Isso é uma metáfora para nós que precisamos buscar Jesus em oração, porque quando a gente busca, ele vem e nos chama pelo nome. Márcia, Adriano, Francisca, Joana, Patrick, Sérgio, Luana, Silvana, Vanessa, Cássia, Graziele, Francisco, Sebastião, Sebastiana, Josefa, sabe? Lince. Ele vai chamar você pelo seu nome. E quando ele nos chama pelo nome, nosso coração se enche de alegria. Nosso coração se enche de paz. Nosso coração se enche de fervor. O nosso coração tem força para superar qualquer coisa. No mesmo momento ela foi, né? Com certeza o abraçou, porque ele falou: não me segures. Ela deve ter o abraçado, né? E ele disse: vai anunciar, né?
E ela foi e disse, eu vi o Senhor. Mas isso é uma metáfora forte para nós. Quando você estiver chorando, atribulado, não fique parado na sua dor, tendo dó de você mesmo, se sentindo uma vítima da situação, do mundo, das pessoas. Não. Vá até o Senhor. E você vai escutar Ele chamando você pelo nome. E essa palavra, não é qualquer palavra. A palavra de Jesus, quando ela sai da boca de Jesus, na nossa direção, ela já nos cura. Ela vem com um propósito. Diz Isaías capítulo 55, nenhuma palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, né? Volta para o céu sem produzir o efeito que eu pretendia ao enviá-la. Então, né, Deus vai curar você. Ele já está curando você através da palavra. Quando Ele te chama o teu nome, a cura já está acontecendo, mas você precisa buscá-lo em oração. Talvez você está vivendo um tempo de aridez espiritual, você não escuta Deus, você precisa buscar mais. Você precisa deixar um pouco esse celular, sabe? Calmar essa mente que está muito agitada, muito ansiosa. Como é que você vai escutar Deus no meio dessa tempestade? Parece que você viciou nesse celular. Deixa esse celular um pouquinho. Tira um tempinho hoje para fazer uma visita no Santíssimo, nem que seja na hora do teu almoço. Corre lá rapidinho, almoça mais rápido. E vai lá, fica 10, 15 minutos, 20 diante do Senhor. Busca que Ele vai te chamar pelo nome. A palavra dEle te chamando pelo nome te levanta, te cura, te restaura. Te dá vida nova. E aí você tem que também se tornar um apóstolo, uma apóstola, né? Como Maria Madalena. São Tomás de Aquino chamou-a de apóstola dos apóstolos, porque ela foi dizer aos apóstolos, eu vi o Senhor, né? E aí você vai também levar essa palavra, levar essa presença. Jesus te chama pelo nome para que você introduza outras pessoas ao relacionamento, no relacionamento com Jesus, para que elas também o escutem chamando-as pelo nome, sabe? Tão forte, né? Na Bíblia, muitas passagens, sobretudo em Isaías, está escrito que Deus nos chama pelo nome. Ou seja, não é apelido, não é, vem cá, não, é você, é pessoal, eu te criei, eu te amo. Hoje Ele está chamando você pelo nome, perguntando por que você chora? Por que você se agita? Confia em mim, vem a mim, busque-me na oração, eu vou falar com você, eu vou te conduzir, eu vou te dirigir, eu te amo, eu sou teu Pai, eu sou teu Deus. Para que você depois proclame a todos, eu vi o Senhor. Que Santa Maria Madalena interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vosso dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita aqui agora, eu vi o Senhor, a nossa frase de hoje. Testemunho público de fé. Não saia sem digitar, por favor. E escreva também aqui nos comentários, nem que sejam 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Muito importante, porque isso te ajuda a ter um contato íntimo com a palavra, a escutar Deus mais de perto, a confrontar o que você ouviu, o que você leu com a sua vida e escrever o que Deus te pede, né? Como colocar isso em prática, isso é muito importante. E compartilhe o link desse vídeo também com seus contatos, isso vai ser muito importante. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 21 de abril, segunda-feira da 8ª da Páscoa. E aí, como é que foi a sua Páscoa? O Tríduo Pascal, a Semana Santa. Estamos num tempo de júbilo, de celebração. Vivemos aí na Quaresma as penitências, né? Eu conduzi uma live todas as noites de 21 às 10 no meu canal. Vivemos o tempo aí de luta, de batalha espiritual, mas agora estamos celebrando a vitória, a ressurreição de Cristo na nossa vida. Estamos muito felizes também. Quero convidar você a escrever nos comentários aqui os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Quero rezar por você, viu? Por todas essas realidades. E também quero convidar você a compartilhar o link desse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus e a escutem nesse dia. Deixa o seu like, joia, curtida no vídeo também. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Gente, aqui tem muita coisa boa. Eu tem o texto que eu rezo todos os dias às 6 da tarde. Tem a homilia que entra todo dia. Todo dia, meio-dia, entra a Bíblia em um ano aqui no meu canal, tá? Estou lendo a Bíblia inteira em um ano, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, lendo e explicando as passagens do Antigo Testamento, passagens complexas. Então vem participar, é muito especial, tá? Olha, o Evangelho está em Mateus 28, do 8 ao 15. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E é interessante perceber como vocês, mulheres, né, vocês têm uma conexão
maravilhosa com Jesus, né? Como vocês percebem as coisas de Deus, como a alma de vocês é mais aberta do que a nossa, homens, né? Para as coisas de Deus. É impressionante. Muitas vezes fala, as mulheres estavam aos pés da cruz. Olha, lê os pés da cruz na crucifixão, os homens foram embora, só ficou João e as mulheres. Quem foi primeiro ao túmulo? Maria Madalena, uma mulher. Quem ia ao túmulo e viu o sepulcro vazio? As mulheres. A quem aqui, né? Jesus apareceu? As mulheres. Então vocês, mulheres, vocês têm uma missão muito bonita nesse mundo. Deus deu a vocês, eu escrevi isso no meu livro A Cura da Alma Feminina, resgatando a verdadeira essência da mulher. Deus deu a vocês uma missão linda, sabe? Uma missão de conectar nós homens, os filhos, a humanidade com Deus, reconectá-la. Porque vocês têm, em primeiro lugar, a intuição, que é coisa que o homem não tem, raramente tem, né? A não ser uma iluminação espiritual, né? Não é natural na gente. Deus fala com vocês através da intuição. Vocês percebem com mais exatidão a fragilidade de vocês e a necessidade de Deus, né? Nós homens somos mais autossuficientes, só buscamos a Deus quando estamos no fundo do poço, né? Vocês são mais abertas. Olha as missas. Olha as igrejas, olha, o meu perfil no Instagram, no Facebook, quase 80% que me segue é mulher. Isso não é eu, é todos os perfis da igreja, porque vocês buscam mais a Deus. E nós, homens, temos que aprender com vocês, a buscar Deus, a depender de Deus, porque nós somos muito orgulhosos. E vocês precisam nos ajudar. Sabe, vocês têm essa missão linda, não estou colocando peso, mas eu estou dizendo, e eu estudei muito para escrever o livro A Cura da Alma Feminina, estudei a Bíblia, estudei psicologia feminina. Vocês têm uma conexão com Deus que é natural. Vocês têm uma conexão com a pessoalidade, com o afeto, com o espiritual, que a gente não tem, nós homens, né? Então, obrigado por isso e continuem nos abençoando, nos levando a Deus, né? Tanto que o pecado entrou no mundo através de uma mulher, Eva, e a salvação entrou no mundo através de uma mulher, Maria. Vocês têm protagonismo nas coisas espirituais. Mas Jesus ressuscitado disse às mulheres, e diz a mim e a você, alegrai-vos, não tenhais medo, depois ele disse. O dom da ressurreição, eu dizia ontem e completo, é a alegria e é também a coragem. Não tenha medo, enfrenta a sua vida. Quais são os desafios da sua semana? Quais são os desafios da sua saúde? Quais são os desafios financeiros? Não tenha medo, coragem, o ressuscitado está com você. Alegre-se nele. Ele, a ressurreição dele é motivo de alegria e de coragem, filho, filha, para mim e para você. E depois a gente vê aqui a atitude sórdida, né, dos sumos sacerdotes, que subornaram os guardas viram que Jesus não estava lá. Talvez eles viram Jesus ressuscitado também, né? Falando com as mulheres, quem garante que não? Mas a dureza do coração, o apego ao dinheiro, deram dinheiro para eles, calaram a boca deles e espalharam esse boato, né? Só que esse boato pegou ali entre os judeus. Mas, gente, esse boato não impediu o evangelho de se espalhar pelo mundo. Gente, são 3 bilhões de cristãos no mundo. O evangelho não, se eu não me engano, tá? Agora, às vezes a gente não lembra exatamente a estatística, mas é daí para mais, se eu não me engano. São muitos cristãos no mundo. Então, esse boatozinho, essa mentira, essa maldade, essa inveja não impediu a obra de Deus de acontecer. Subornar os guardas, pedir para eles falarem que o corpo foi roubado pelos discípulos à noite, que a gente dormiu. É uma maldade. Isso quer dizer o seguinte, que a maldade que fazem contra mim e contra você, a inveja que tem da gente, as pessoas que tentam, consciente ou inconscientemente, nos prejudicar, elas não vão parar a obra que Deus tem na nossa vida. Ao contrário, elas vão acelerar. Porque Deus usa de tudo isso para nos abençoar. Essas pessoas não vão nos impedir de nos tornarmos o que Deus quer que nós sejamos. Elas não vão nos impedir a bênção de Deus de nos alcançar. Ao contrário, essas pessoas, esse mal, eles aceleram o processo da graça de Deus na nossa vida. Porque o mal não pode conter o bem. As trevas não podem conter a luz. A morte não pode conter a ressurreição, a vida nova que Jesus veio inaugurar. Então confia, se você está sofrendo um tempo de perseguição, de injustiça, de inveja, de pessoas maldosas, falando mal de você, confia em Deus, continua fazendo o que é certo, continua fazendo o bem, continua rezando. E deixa que Deus mesmo vai te exaltar e vai te justificar no caminho, no processo. Não tenha medo, tenha fé, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora nossa frase de hoje, testemunho público de fé.
Nada pode parar o poder de Deus. Nada pode parar o poder de Deus, escreve aqui, tá bom? E também escreve nos comentários, nem que seja uma, duas linhas. Isso é muito importante. O que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus está falando ao teu coração, o que Ele está pedindo a você, escreve aqui. Isso é muito especial, muito importante. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, domingo 20 de abril, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa! Que a alegria do ressuscitado, que a força do ressuscitado estejam hoje no teu coração, te enchendo de fé, de esperança, de amor. Hoje é um dia de júbilo, hoje é um dia de celebração. Não é só um dia de comer igual um doido, não, tá? É um dia de ir à missa, não é só dia de comer chocolate, é dia de ir à missa, é dia de rezar, é dia de buscar a Deus. É dia também de celebrar a vida nova que Jesus nos inaugurou com a sua ressurreição, tá bom? Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. O padre vai rezar por tudo isso com muito gosto. E também copia o link desse vídeo, manda para os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas escutem a palavra do Senhor hoje. Olha, hoje a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala também, de Pedro dizendo que Jesus ressuscitou, o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, num discurso muito tocante, muito bonito, Fez dele juiz dos vivos e dos mortos, etc. Salmo 117, que é o mesmo salmo que nós cantamos ontem na Vigília Pascal. E também a segunda leitura de Colossenses, Buscai as coisas do alto se ressuscitaste com Cristo, Não as coisas terrenas. Temos uma sequência bonita que a gente canta também antes do Evangelho. Eles viveram uma coisa muito especial, sabe? Porque Maria Madalena, ela foi ao templo, ela viu que a pedra tinha sido retirada e ela saiu correndo avisar os discípulos, E Pedro, que era o príncipe dos apóstolos ali, o primeiro papa, foi à frente, João também com ele, mas eles só viram o túmulo, vazio. Aqui o evangelho diz que eles viram o túmulo vazio e acreditaram. Mas aí eles ainda não tinham compreendido a escritura, que falava que Jesus deveria ressuscitar dos mortos. Isso mostra para nós o que é a fé. A fé, gente, ela é um acreditar mesmo sem ver, A fé é baseada, no crer e não na visão. A gente crê mesmo que a gente não vê, não tenha visto, E a ressurreição é uma mensagem poderosa e que a gente tem que aderir com a nossa fé. Como dizia Santo Tomás, a fé ela acontece pelo intelecto e também pela afetividade, pelo coração, pela emoção. A gente tem que aderir a essa verdade de fé. Aderir. Padre, mas eu não vi Jesus ressuscitado. A ressurreição é estranho crer nisso. É uma das doutrinas essenciais da nossa fé. Paulo disse na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, vã é a vossa fé. Vocês estão sofrendo à toa. É só para essa vida que vocês acreditam em Jesus, Então a ressurreição é muito importante. A gente tem que aderir e crer mesmo sem entender. Crer na vida eterna, Eu sei, talvez você perdeu uma pessoa nesse ano. Talvez você perdeu o seu marido, seu filho. Até hoje é difícil para você. Desculpa falar disso na Páscoa. É difícil para você pensar nisso, aceitar. Mas olha com um olhar transfigurado, com o olhar da fé. Essa pessoa ressuscitará. Essa pessoa está com Deus e nós estaremos. A gente tem que crer na ressurreição e a gente tem que fazer tudo nesta vida para sermos dignos de ressuscitar com Jesus, de viver com Jesus para sempre. Temos que fazer tudo para sermos dignos do céu. E temos que receber os dois principais dons da ressurreição. Nós vamos ouvir nessa semana, na oitava da Páscoa, várias vezes Jesus falando disso. Quais são os dois principais dons da ressurreição? Eu vou falar amanhã, mas já adianto. A paz e a alegria. Jesus ressuscitado, ele aparecia e falava, paz esteja convosco. Outra vez ele falava, alegrai-vos. Então, o dom da ressurreição é a paz que vem de Cristo. Mesmo no meio da tormenta, eu confio, eu estou em paz porque Ele me ama, Ele venceu a morte, com Ele eu vou vencer também, E também a alegria. Jesus ressuscitou, isso para mim e para você é fonte de alegria. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mal. Então, nos alegremos, que hoje seja um dia de alegria, de celebração, não um dia de murmuração, de reclamar, mas um dia de louvor, um dia de celebrar. Também um dia de a missa, tá? Importante. Não só ficar comendo, chocolate, carne, um monte de coisa, mas dia missa. É um dia especial, tá bom? Então, encha o seu coração dessa alegria pascal, celebre a vitória de Jesus na sua vida, ainda que você não esteja vendo. Ele está trabalhando ao seu favor e a vitória dele vai se manifestar no tempo certo. Creia, tenha fé. Nosso Deus é um Deus de aliança, mas um Deus de vitória. Um Deus ressuscitado que venceu a morte e o mal. Então, confie, que seu coração se encha dessa alegria, porque Deus te ama e está com você.
Feliz Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. A ressurreição é a minha alegria. A ressurreição é a minha alegria. Importante, escreva isso aqui, as pessoas vão ver, já vão ser tocadas ao lerem, tá? Escreva nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe. Ótimo dia de Páscoa para você, que a alegria do ressuscitado invada o seu coração. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado, 19 de abril, vigília pascal, um dia muito especial, o dia que Nosso Senhor desceu, né, à mansão dos mortos para lá trazer os que estavam aprisionados lá, né, e os levar para o céu. Até Adão e Eva foram visitados, né, aquele cântico lindo, aquele texto lindo de Santo Agostinho do século IV, que fala isso. É um dia de silêncio, que Jesus está no sepulcro, mas espiritualmente já está trabalhando e preparando o nosso coração para gritar, né, para proclamar o grande aleluia na missa de hoje, à noite na vigília pascal. Então as leituras já são, né, da vigília de hoje à noite. Quero convidar você a escrever os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Também quero rezar por você por essas intenções. E quero convidar também você a compartilhar o link desse vídeo com seus contatos, com os grupos de WhatsApp. São várias leituras, gente, várias leituras. Depois eu vou falar um pouquinho melhor delas, mas agora eu quero ler o Evangelho. Veja bem, é uma epifania, né? As mulheres foram ao túmulo, 2 homens com roupas brilhantes apareceram, dizendo: o Senhor ressuscitou, né? Lembrai-vos do que ele vos disse, né? Que ele ia ser crucificado, ia ressuscitar. Os apóstolos ainda tiveram dificuldades de reconhecer, de acreditar nisso. Gente, mas antes de falar até só do Evangelho, eu quero percorrer um pouco o caminho dessa vigília santa que a gente vive hoje. A vigília pascal, ela é constituída por 4 partes essenciais, partes integrantes, né? A celebração da luz, né? A liturgia da luz, a celebração da palavra, a liturgia da palavra, a celebração batismal, a liturgia batismal, né? E a liturgia eucarística. Então, geralmente se tem batismos, é aconselhável que se tenha, né? Começa com aquele rito da luz, todo mundo no escuro, acendendo ali a luz no fogo santo, o círio pascal que representa Cristo, a luz nas trevas representa a passagem da morte para a vida. É uma celebração rica do ponto de vista simbólico, é uma celebração fantástica. E ela narra, gente, também as maravilhas de Deus ao longo da história, né? A história do mundo, a história da salvação, cujo ápice é a ressurreição de Jesus. Então a gente tem a proclamação da Páscoa no início, que é muito bonita, né? Depois nós temos as leituras. Primeira leitura de Gênesis, capítulo 1, sempre uma leitura e depois um salmo, né, que fala da criação. Segunda leitura, Gênesis 22, que fala do sacrifício de Abraão, né, a aliança de Deus com Abraão. Depois, terceira leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, até o capítulo 15, que fala da passagem, né, dos israelitas no Mar Vermelho, né, a pé enxuta, a libertação. Quarta leitura do livro de Isaías, né, fazendo uma promessa messiânica dos tempos messiânicos, né, da vinda de Jesus. Quinta leitura do livro de Isaías, também 55, falando, né, da generosidade de Deus, falando que cada ímpio deve abandonar o seu caminho para seguir o Senhor. Sexta leitura de Baruque, capítulo 3, fala também, né, da volta, que a gente tem que voltar para Deus, porque Deus vai manifestar a sua glória em todas as nações, né, com a ressurreição de Cristo, com a vinda de Cristo. Sétima leitura de Ezequiel, né, uma promessa também do Espírito Santo que viria, de Deus que reconstruiria, né, Israel, curaria o seu coração, purificaria Israel dos ídolos, dos pecados. Depois, sempre uma leitura seguida do Salmo, depois a proclamação do Glória, e aí uma leitura do Novo Testamento, Epístola aos Romanos, capítulo 6, né, carta aos Romanos, falando da ressurreição de Cristo. Depois o Salmo 117, né, da graça ao Senhor porque Ele é bom, eterna é sua misericórdia, aleluia, aleluia, aleluia. Depois a proclamação do Evangelho. Mas a gente já canta o Glória, né? Nós já cantamos o Glória aqui. Antes da leitura aos Romanos, a gente canta o Glória. E essa leitura fantástica do Evangelho, falando da ressurreição de Cristo. Gente, a nossa fé não é uma fé narcisista, não é uma fé fixada na cruz, não é uma fé fixada no sofrimento, não. A gente vive na quaresma a penitência, a gente vive na quaresma, sabe, a reparação, mas não é porque você e eu fizemos penitência na quaresma, você rezou comigo todas as noites aqui de 21 às 22 horas no canal diante do Santíssimo, você rezou o rosário na madrugada, e agora na Páscoa você parou com tudo, parou de rezar e é só celebração. Não, é um tempo ápice da nossa fé e é um tempo também de viver uma espiritualidade, continuar rezando, mas viver uma espiritualidade também do júbilo, da celebração.
Porque a cruz ela não é um fim, ela é um meio, tá? A cruz prepara a ressurreição, possibilita a ressurreição. Então nós não somos masoquistas, não somos viciados no sofrimento, na espiritualidade só austera. Sim, a austeridade faz parte do cristianismo, né? O sacrifício, o jejum, a penitência, a renúncia, mas também o faz parte do cristianismo a celebração, a alegria, o júbilo, porque Jesus ressuscitou. Então que hoje seja um dia de alegria para você e para mim. Que hoje seja um dia de celebração. Claro, o dia, né, mais silêncio, recolhimento, mas a partir da vigília pascal, explodamos, a gente tem que explodir em alegria, em celebração, em júbilo, cantar o glória na missa com toda a disposição, cantar o aleluia, fazer uma ceia pascal com a família depois da missa, sabe? Na qual se reza e na qual se alegra, não só porque é Páscoa, é feriado, mas porque Jesus ressuscitou e a gente precisa experienciar também a ressurreição de Jesus na nossa vida, sabe? Então, celebremos esse dia, sejamos alegres por sermos cristãos, porque a nossa fé é linda. Um Deus que se torna homem, que morre, que ressuscita, vencendo o maior de todos os inimigos, que era a morte, sabe? Então, é muito lindo. Desde já, Feliz Páscoa e participe da Vigília Pascal hoje, amanhã também participe da missa, isso é muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, a minha fé é linda. A minha fé é linda, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe, vá na Vigília Pascal, desde já Feliz Páscoa. Amanhã a gente está aqui de novo para refletindo o evangelho. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sexta-feira, 18 de abril, sexta-feira da Paixão do Senhor, celebração da Paixão do Senhor, um dia de jejum, dia de abstinência. Faça jejum hoje. Hoje não é dia de comer peixe, hoje é dia de fazer jejum, gente. O direito canônico nos ensina, né? Se você pode fazer, faça. Claro, se você tem algum problema de saúde, se você já é bem idoso, você está dispensado, ou crianças. Mas do mais, hoje é um dia de jejum, né? É um dia muito especial, de mais silêncio, de meditação, de oração, de participarmos da celebração, né, das funções da cruz, da celebração da paixão do Senhor, tá bom? Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, quero rezar por você por essas intenções também. O evangelho de hoje é comprido, né? É longo. João capítulo 18, versículo do 1 ao 19, depois versículo 42. Eu vou fazer, esse evangelho é composto por várias pessoas, né? Tem um narrador, tem alguém que faz Jesus, outro que narra, outro que faz os apóstolos, eu vou fazer tudo, mas você vai acompanhando aí, refletindo. Hoje eu nem vou falar muito, o evangelho é muito comprido. Hoje a palavra por si só, por ser um dia mais de silêncio e de reflexão, vai ser aqui a fonte da nossa reflexão, tá bom? Preste atenção nesse evangelho. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron, do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo ele lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos fariseus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano.
Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós,
para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilato ficou com ainda mais medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era tecida sem costura, em uma peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, e amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Passamos um breve momento de pausa. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximarem-se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então veio José tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém jamais tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, hoje é o dia da paixão, como eu disse, a leitura é muito densa, grande, eu não vou falar muito, é só lermos essa paixão do Senhor e nos sentirmos amados e vermos o preço da nossa salvação, esse sangue poderoso, precioso que jorrou da cruz do lado aberto de Jesus, é o preço da nossa salvação, né? E olha, a gente vê o mistério da iniquidade, né, agindo. A maldade desses homens, né, dos judeus ali, dos líderes. Eles arquitetaram tudo. Gente, o teatro estava montado. Tudo estava montado, cada detalhe. Conversa com Pilatos, o gritar crucifica-o, e o ódio, né, do pecado, do demônio gritando, crucifica-o, mata-o, né? O assassinato de Deus, o maior crime que já existiu. E tudo isso surgiu por inveja, por dureza de coração. Cuidado com o nosso coração, com o seu coração. Não deixa a inveja crescer nele, não deixa o coração se endurecer ao amor, à bondade. A gente é capaz de fazer muita coisa ruim quando a gente se deixa guiar pela inveja, sabe? Pela maldade, pelo espírito de competição, né? Você sabe que São João Crisóstomo, numa homilia no século IV, disse: quereis compreender mais profundamente o poder desse sangue que deixou roda a cruz? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado aberto do Senhor, de São João Crisóstomo. Estando Jesus já morto, ainda pregado na cruz, um soldado aproximou-se e feriu com a lança. Imediatamente saiu água e sangue. Água como símbolo do batismo e sangue como símbolo da Eucaristia. Esses dois sacramentos que nasceram da cruz e dão vida para o mundo, dizia São João Crisóstomo, né, doutor da igreja. Hoje é um dia de entender também que o Senhor nos salva, né? Ele nos salvou na cruz e continua nos salvando na sua igreja através dos sacramentos, o batismo, a Eucaristia, né? Busquemos viver nosso batismo e comungar sempre, comungar bem. E adoremos o Senhor hoje na cruz, no madeiro, né? A gente pode dizer, né, que pela sua dolorosa paixão, né, ele redimiu o mundo, né? Nós olhamos para essa cruz e dizemos, né, louvado seja o Senhor, porque pela sua dolorosa paixão vós redimistes o mundo. Faça a via sacra hoje, fique mais em silêncio, vá na celebração das funções da cruz, faça o jejum, agradeça a Jesus por tão grande amor, por tão grande doação, por tão grande entrega, e peça a Ele que o sangue poderoso dele purifique o seu coração, retire daí toda a raiz de maldade, de inveja, de competição, para que a gente não chegue a um nível desse de traição, de matar, que esses homens chegaram, né? Por se fecharem ao amor e por terem uma dureza de coração excessiva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nossa frase de hoje, testemunho público de fé: salvos pela cruz. Salvos pela cruz. É isso que nós vamos escrever. Escreva, nem que seja uma, 2 linhas. Seu entendimento que Deus está pedindo para você, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, tá bom? Ótima sexta-feira da paixão para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, dia 17 de abril, quinta-feira santa, começamos o Tríduo Pascal, não é? Hoje
O padre já vai ler o evangelho da celebração do lava-pés à noite. É importantíssimo você participar, viu? Na sua paróquia, você fazer parte desse tríduo. São missas de preceito. É muito importante, muito especial. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções. Eu quero rezar por tudo isso, por você, pela sua família. Lembrando que nós estamos tendo, né, a nossa quaresma. Todas as noites de 21 às 22 horas aqui no meu canal estou rezando diante do Santíssimo. Convido você a vir participar, a vir rezar comigo, tá? É muito especial, é muito forte. É a nossa penitência quaresmal. Você que está fazendo, seja fiel até o fim. Se você também quiser começar essa semana, nesse tríduo, vem rezar hoje às 21 horas. Hoje no Lava Pés e também na celebração nós teremos a noite da instituição da Eucaristia, começando hoje o tríduo pascal. É missa de preceito, precisamos ir, viu, gente? Não é feriadão prolongado Semana Santa, tá? É momento de espiritualidade. Pode descansar, pode ir para um lugar, mas viva com esse recolhimento, indo às missas, importantíssimo. E olha, hoje é a instituição da Eucaristia, né, maior dom que Jesus nos deu na igreja, seu corpo e seu sangue. Não é? Na Santa Ceia ele instituiu a Eucaristia. Ele falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Depois ele instituiu o sacerdócio. Ele disse, fazei isto em memória de mim. Que existam, que hajam homens para fazer o que eu fiz da mesma forma e continuar perpetuando esse meu sacrifício através da missa, consagrando o pão e o vinho para que se tornem meu corpo, para que se tornem meu sangue, né? Muito importante. Mas Jesus também, a gente chama também, além de instituição da Eucaristia, a gente chama de missa do lava-pés, né? Porque Jesus também deu um exemplo profundo de humildade. Enquanto os soberanos, os líderes da época, né, esmagavam os seus subalternos, exigiam impostos e, enfim, queriam poder. As pessoas querem poder, né, gente? Infelizmente, naquela época e hoje também. As pessoas querem fama, elas querem estar perto de quem tem muito seguidor, elas querem sempre estar perto de quem é famoso, elas querem poder sobre os outros para serem valorizadas. Às vezes tem um trauma, um sentimento de inferioridade e lida com isso buscando poder, buscando se mostrar superior, né? Enquanto os homens, as pessoas nesse mundo fazem isso, Jesus segue o caminho inverso, né? Ele, pelo contrário, ele busca o serviço, né? Ele busca servir. E servir de coração. Servir de alma, tua alma, sabe? Servir os mais simples. Ele lavou os pés, né? E naquela época, esse ato de lavar os pés era um ato reservado aos escravos, né? Quando alguém chegava na casa, o escravo tinha que ir lá e lavar o pé do patrão, do rico, né? Então Jesus está dizendo, vocês viram eu ressuscitando os mortos. Jesus está dizendo, vocês viram eu curando, eu tendo multidões me seguindo, eu tenho milhares de seguidores nas redes sociais. Se fosse hoje. Mas vocês viram que a minha autoridade, vocês veem que a minha autoridade ela é serviço, ela não é poder. Porque no fundo, a autoridade, gente, ela é um serviço, ela não é um poder. Eu fui autoridade muitas vezes aqui na Canção Nova, por exemplo, responsável da Canção Nova em São Paulo, hoje também trabalho na formação dos padres aqui, né? Nível local, em Cachoeira Paulista. Mas eu entendo que a autoridade ela é um serviço. É você servir aquelas pessoas, não é você se sobressair, e é mesmo, se você for ver, sabe? Porque você tem que estar à disposição, você tem que dar o seu melhor, você tem que zelar por aquela realidade, por aquelas pessoas, né? A autoridade ela é um serviço. E nós precisamos aprender o caminho da humildade, o caminho do serviço, porque só assim nós seguiremos Jesus de verdade, né? Nós precisamos nos esvaziar do nosso ego, da nossa busca por reconhecimento. Tem gente que é assim, se o outro não reconhece, não elogia, a pessoa surta. Você não está fazendo por Deus? O padre não viu, não elogiou. Tudo bem, é bom a gente ter um elogio, faz bem, a gente é carente, tudo bem. Mas o elogio não pode ser o que te move, sabe? O que te move tem que ser o serviço, o amor a Deus. A disposição de servir a Deus, de agradar a Deus. Agrada tanto o coração de Deus quando a gente serve com humildade, quando a gente serve por amor a Deus e não por outros motivos, sabe? Agrada muito o coração de Deus quando a gente serve com humildade, quando a gente serve com disposição, quando a gente serve com entrega de vida. Sejamos humildes. E, padre, mas onde eu vou servir? Você é uma mãe? Você está servindo, cuidando dos seus filhos. Dê um sentido para cada refeição que você faz para os seus filhos. Para cada fralda que você troca. Dê um sentido, marido, para cada hora que você fica no trabalho. Para cada sacrifício que você faz. Você está fazendo esses sacrifícios, você está servindo
a Deus no teu filho. Você está servindo a Deus na sua família, nos seus irmãos, nos seus paroquianos, nós padres, né? É a Deus que você e eu estamos servindo e temos que fazer por Ele. Esse sentido muda tudo, sabe? Só que nós não podemos ficar reclamando dos sacrifícios. A sua vocação, a minha vocação engloba sacrifícios. Talvez você mora aí na roça, você tem que cuidar dessa fazenda, você tem que fazer uma coisa que é difícil para você, mas faça por amor e faça servindo a Deus nessa situação. Tem uma palavra da carta aos Filipenses que diz assim: tudo que fizerdes, fazei-o como para o Senhor e não para os homens. Você está cuidando desse gado, você está educando essas crianças, é uma professora, você é um motorista, faça tudo bem feito por Deus e para Deus. E sacrifique-se pela sua família, porque nela você está servindo a Deus, você está lavando os pés de Jesus, né? Que o Senhor nos ajude a amar a Eucaristia e a sermos humildes e servidores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o vosso tríduo pascal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: a Eucaristia é o meu maior tesouro. A Eucaristia é o meu maior tesouro. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E escreva aqui nos comentários, né, que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe.
Olá, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira da Semana Santa, 16 de abril. Muito feliz de ter você aqui. Por favor, escreva nos comentários seus pedidos de oração, as intenções, o nome das pessoas. Quero rezar por você, por todas essas realidades, tá bom? Lembrando que todos os dias às 6 da tarde eu rezo o terço aqui. Todos os dias ao meio-dia entra também o Projeto Bíblia em um ano. Eu estou lendo a Bíblia inteira em um ano aqui. Todos os dias meio-dia entra o vídeo no canal, né? Desde 1º de janeiro eu estou lendo até 31 de dezembro. Vem participar, vem estudar a Bíblia comigo. Estou lendo e explicando, está sendo bem legal. Evangelho em Mateus 26, do 14 ao 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, hoje nós já estamos, quarta-feira da Semana Santa. Amanhã começa o Tríduo Pascal. Então, é muito importante, é pecado grave para nós católicos não irmos na missa, não participarmos do Tríduo Pascal, que é o tempo mais importante do ano para nós, liturgicamente falando, espiritualmente falando. Vá à missa do Lava-Pés amanhã à noite, a procissão da Santa Cruz, as funções da cruz na sexta, 3 da tarde. Faça jejum nessa sexta-feira santa. Participe da missa de Aleluia sábado à noite, na missa de Páscoa também no domingo. É importantíssimo, gente. Você vai descansar, se programe já para onde você estiver você participar. São missas de preceito e é o ponto mais forte do ano. Então a gente precisa participar, viu? Senão a gente vai estar em pecado grave. Então vamos lá, gente. A gente vê Judas que traiu Jesus, por 30 moedas de prata, e depois Judas perguntou: serei eu? Jesus foi blunt ali, foi claro com ele, falou: sim, vai ser você que vai me trair. Mas um versículo aqui me chamou a atenção, Judas conversou com os sacerdotes ali, que combinaram dar a ele 30 moedas de prata pela traição, e do versículo 16, daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Vamos entender uma coisa. Guarda essa palavra no teu coração. Uma oportunidade. Em primeiro lugar, a traição, ela não acontece de uma hora para outra, tá? Isso é importante. Para Judas chegar a concretizar o fato da traição, ele já vinha gestando essa traição dentro do seu coração. Assim como quando um homem trai uma mulher trai o homem. Ela vai gestando, ela vai aceitando um pensamento. Meu marido não é tão bom no sexo, por exemplo. Meu marido não é tão bom esposo. Minha esposa tá gorda. Vizinha é mais bonita. Aquela mulher do meu trabalho. Aquela mulher da academia. Cuidado com a academia, viu? Tem muita traição que começa na academia. Tem gente que não tá pronto para ir na academia. Tá vivendo crise no casamento. Não vá com a sua esposa. Enfim, a traição foi gestada. E quais são os elementos que muito provavelmente, fizeram Judas trair Jesus? Os elementos que fazem com que nós traiamos Deus. Em primeiro lugar, falta de oração. Segundo lugar, distância do coração. E terceiro lugar, indiferença. Esses são os 3 elementos que fazem uma traição de Jesus para com Jesus acontecer. Falta de oração. O cardeal Sará falava que quem deixou de rezar já começou a seguir o caminho de Judas Iscariotes. A traição vai ser questão de tempo. Vai acontecer. É só aparecer uma oportunidade. Como aqui a palavra oportunidade. Judas já estava longe de Jesus. Era só a oportunidade de aparecer que ele cairia.
Então não deixe de rezar, porque senão você vai ser um Judas Iscariotes. Sem a oração, você vai cair, o seu pior vai te dominar. Mas também outra realidade que contribuiu ali, que fez Judas trair, que faz a gente trair Jesus, foi a distância do coração. A distância do alinhamento de ideias, da perspectiva, do ponto de vista. Ou seja, Judas começou a divergir do jeito de Jesus pensar. Ele começou a divergir do jeito de Jesus raciocinar, da lógica, dos conceitos, dos valores de Jesus. Ele, não concordo com Jesus. Tem que amar o pobre? Não concordo. Eu quero juntar dinheiro. Tem que ser despojado de tudo e carregar a cruz? Não concordo. Eu quero comprar uma mansão. Ou seja, começou a afastar o coração dele do coração de Jesus. Isso acontece muito no matrimônio. O casal tem que olhar o homem e a mulher para a mesma direção. Tem que partilhar sonhos em comum, tem que partilhar, tem que conviver, tem que namorar, tá? Porque, padre, é muita rotina, é filho. Ei, antes desses filhos acontecerem, antes desses filhos, vem vocês, casal. O filho só existe por causa do casal. Então tem que ter tempo para namorar. Deixe seu filho com a sua sogra. Vai ter um momento junto, vai levar ela para jantar, pelo amor de Deus, para não falar só de problema, boleto, criança. Sabe? Aí começa a viver que nem irmão. A esposa quer que o marido seja uma amiga legal, que paga as contas, que seja legal, não tem vida íntima, não tem nada. E o marido, por sua vez, quer que a mulher seja uma empregada. Não dá. Tem que ter parceria, tem que ter romance, tem que ter amor, tem que estar com o coração perto, tem que pensar igual, tem que caminhar na mesma direção. Isso serve para o casal, mas também na vida espiritual. O seu coração precisa estar alinhado com o coração de Jesus. Como? Lendo o Evangelho e começando a pensar como Jesus. Tem muito católico que vai à missa, mas não pensa como Jesus, que apoia o aborto, sem mesmo entender o porquê. Você já perguntou por que a igreja diz que o aborto é errado? Você já parou para se perguntar? Você já leu o catecismo? Você vai ouvindo o que as pessoas falam no jornal, nessas televisões aí comprometidas em contrariar tudo que o Evangelho diz, e vai tirando suas conclusões? Que raio de católico é você? Vai ler a Bíblia, vai ler o catecismo, vai entender o que a sua igreja ensina antes de criticar. Porque talvez você está na igreja, mas a sua cabeça é de pagão. Você não pensa como Jesus. Seu coração e sua mente se afastaram dele como Judas. Você vai trair. É só questão de oportunidade, sabe? Oportunidade. E a terceira coisa que contribuiu, que fez com que Judas traísse Jesus, e que faz também que a gente traia Jesus e traiamos uns aos outros, é a indiferença. A frieza do coração, né? Gente, o contrário do ódio, do amor não é o ódio, é a indiferença. Você vai ficando indiferente. O outro não tá bem. Que se exploda. Minha esposa tá triste, a mãe dela morreu. Eu vou jogar videogame. O meu esposo teve um dia difícil no trabalho. Não tô nem aí, eu também tô cansada. A indiferença. A gente não se coloca, o que eu dizia ontem, no lugar do outro. A gente não sofre com o outro. Na Bíblia está escrito na carta aos Romanos: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Ou seja, viva um só coração com o outro. Mas essa indiferença, o outro que se exploda, eu quero o meu primeiro. Isso destrói uma relação e faz com que a gente traia o outro, num casamento, por exemplo, mas também faz com que a gente traia Jesus. Às vezes o nosso coração vai ficando indiferente a Jesus, indiferente à cruz. A gente não medita mais sobre a paixão de Jesus, a gente não se emociona, nem se deixa tocar mais pela cruz, pelo crucificado que diz: foi por ti, porque eu te amo, ninguém te ama como eu. A gente vai afastando-se do sentimento religioso, a gente vai se tornando um funcionário do sagrado. Eu vou à missa, já sei tudo, já sei o que vão falar. A gente vai deixando de ter sensibilidade espiritual. A indiferença, isso vai fazer com que a gente siga o mesmo caminho de Judas Iscariotes. Então combatamos a indiferença, amemos concretamente, alinhemos o nosso coração com o de Jesus, pensemos como ele, leamos a Bíblia, incorporemos os seus valores, os valores do Evangelho, o jeito de pensar de Jesus, e rezemos todos os dias, sobretudo a visita ao Santíssimo Sacramento, porque é isso que vai fazer com que nós não caiamos e vençamos o pecado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero ser fiel. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Quero ser fiel. Também escreva nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Isso é muito importante, tá? Deus abençoe. Ótimo tríduo pascal para você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira, dia 15 de abril, né? Terça-feira da Semana Santa. Essa semana é muito especial, gente. Muito especial. Hoje tem programa para ser feliz, de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova. Espero você. Eu também estou fazendo as lives todas as noites, de 9 às 10 da noite, 21 às 22 horas aqui no meu canal. É a última semana, vem participar.
Vem rezar. Se você não fez a quaresma inteira, faça o propósito de, nessa Semana Santa, participar comigo. Todos os dias às 21 horas, tá bom? É muito importante. Muito, muito, muito importante mesmo. Essa live, esse momento. E também quero que você escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções, o nome das pessoas. Eu quero rezar por tudo isso. Vamos lá para o Evangelho de hoje, terça-feira, 15 de abril. Gente, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse Evangelho, né? Eu vou tentar resumir tudo isso aqui, porque são muitas realidades acontecendo numa mesma cena, né? No mesmo Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho diz no versículo 21 que Jesus ficou profundamente comovido. O que quer dizer profundamente comovido? Ele estava mexido, ele estava triste, ele estava abatido. Ele sabia que o destino que lhe esperava, gente, não era fácil. Ele sabia que ele teria, que enfrentar a morte, a cruz. Então, ele precisaria que esses discípulos o consolassem, né? O que você precisa quando você está mexido, triste, diante de coisas que você tem que enfrentar? Você está tratando um câncer, você está vivendo um processo difícil com seu filho nas drogas, você está vivendo a frustração de não ter casado, você está vivendo tanta coisa, sabe? Você precisa de consolo, você precisa que alguém te entenda. Só que esses discípulos, eles eram tão avoados, sabe? Eles não estavam prontos. Então eles não entenderam. E ainda Jesus tinha que ficar falando, explicando. Um vai me trair. Pedro, você disse que vai ficar comigo, né? Não vai me deixar. Ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, tal. É tão triste quando a gente precisa ser consolado e a gente não encontra consolo, né? E é tão triste quando a gente está do lado de pessoas egoístas, porque uma pessoa egoísta, ela não vê nada além dela mesma, né? Ela só vê o próprio umbigo. Só vê o próprio umbigo. E olha, esses discípulos, talvez eles fossem muito espirituais, mas eles não eram humanos. Você sabe que a gente tem que ser muito espiritual, mas a gente tem que ser muito humano também. Porque isso, a caridade, a humanidade, é o fruto da nossa espiritualidade, sabe? Porque se você é muito espiritual, parece um anjo, mas não tem sensibilidade para tratar os outros, não tem humanidade, não consola as pessoas que estão abatidas, não entende o processo das pessoas, me perdoe, você não tem caridade, você não tem fruto a sua espiritualidade, ela é vazia. Sabe, a gente tem que ter compaixão das pessoas. Tem gente que é muito espiritual, tudo é pecado, tudo está errado, ela parece um anjo vivendo na vida, mas não tem a capacidade de se compadecer de quem sofre. Você sabia que o pecador que está lutando para vencer o pecado também sofre? O traidor também tem uma dor, ele quer... Muitas vezes ele olha para ele e fala, eu não queria ser assim. Claro, existem os pecadores convictos, entregues ao pecado, óbvio, à traição, ao erro, mas existe muita gente que está lutando. E às vezes por uma fraqueza, o jeito que ela foi criada, um trauma, um abuso na infância, a pessoa não conseguiu ainda vencer aquilo. Mas está lá o santo, o perfeito, o espiritual, dizendo, você vai para o inferno. Tem lugares nos quais você chega que o jeito que as pessoas te olham, né, os espirituais, tipo assim, eu estou no céu, você é inferior, você é pecador, você é impuro. Opa, não tem vida, essa espiritualidade é vazia, não tem caridade. A caridade é o fruto da espiritualidade. É como uma flor que só tem caule, mas não tem a flor em si, né, as pétalas, a rosa, a flor em si mesma. Tem muita gente que é muito espiritual. É muito espiritual, reza o Rosário da Madrugada, reza comigo aqui de 9 às 10 da noite, diante do Santíssimo, no canal todo dia, mas chega em casa, o filho está doente, trata o filho como se ele fosse um impostor mentiroso, briga com o marido. O marido trabalhou o dia inteiro. Olha, eu quero dar um toque, dar um conselho para você que é esposa, e para você que é esposo também, né? Eu sou padre, né? Padre, eu ouvi muita confissão, ouvi muita gente. Claro que a gente não fala nada de confissão, mas a gente vai aprendendo. Às vezes o cara trabalhou o dia inteiro, ele está cansado, ele está arrebentado. Quando ele chega em casa, o lar, né, como diz o ditado, né, é o lugar do descanso do guerreiro. Ele mal pisou em casa, ele não consegue ter 10 minutos para relaxar. A esposa já despeja um monte de coisa, ou o esposo, no caso. Eu vou usar a esposa, mas pode acontecer de ambos os lados, né? O esposo fazer isso. Mas a esposa despeja um monte de coisa e começa a cobrar e faz um escarcéu e grita porque ele não tirou o sapato na hora de entrar, minha filha. É mais fácil você pegar o pano e passar, vai demorar 2 minutos, do que você fazer a vida do seu casamento, do seu esposo, um inferno, entendeu? Cadê a sua caridade? Rezou o dia inteiro. Ficou na madrugada. Mas aí, cadê a caridade? Cadê o fruto? Cadê a rosa? Só tem caule. Não tem vida a sua espiritualidade. Deixa o seu marido relaxar, deixa ele tomar um banho, depois você vai conversar. Sabe?
Ai, padre, eu também estou estressado. Eu sei, mas vai resolver você deixar ele estressado? Aí vão ficar dois estressados. A gente tem que ter sabedoria nos nossos relacionamentos. Aí a pessoa começa a fazer o quê? O marido começa a não ir para casa, começa a arranjar churrasco, começa a arranjar futebol, porque ele não suporta estar com você. Ou vice-versa, a esposa não suporta estar com você. A gente tem que ser mais leve. A gente é tão espiritual, mas às vezes é tão pesado, não consegue entender. Gente, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Que nem às vezes pregações que eu vejo, desculpa a sinceridade. A pessoa, tipo assim, descendo a lenha, metendo o dedo na cara de todo mundo, falando de coisas muito assim, né? Sobre a vida afetiva, sexual. Claro, a gente tem que ser casto, santo, é o mandamento. Mas tem pessoas que estão em diferentes processos. Aí vai uma pessoa lá que nunca deu um beijo na boca, sabe? Entrou na vida espiritual com 10 anos de idade. Julgar um outro que tem uma história difícil, que luta até hoje, que tem suas fraquezas, que viveu muita coisa impura. Não dá, isso é falta de caridade. Se coloca no lugar do outro, você não sabe o que ele está sentindo. Você nunca deu um beijo na boca, você nunca namorou alguém além do seu marido e acha que todo mundo vai se encaixar no seu quadradinho? Maturidade. Se coloca no lugar do outro, é empatia. Sem caridade, sem empatia, não tem espiritualidade autêntica, é mentira, é vazia a sua espiritualidade. Então, quando Deus vai colher os frutos da sua espiritualidade na caridade, que fruto ele acha? Tem caridade? Porque, repito, o que adianta você jejuar e ficar bravo e fazer da vida de todo mundo inferno, e gritar com seu filho, e obrigar todo mundo a jejuar, que é obrigar todo mundo a ir para a igreja? Não é assim, filha. Deus não obriga, Deus ama, Deus convida, Deus quer salvar, mas Ele não impõe. Sejamos mais leves, sejamos mais caridosos, sejamos mais empáticos, nos coloquemos no lugar do outro. Porque o que adianta ser espiritual se você não é humano? Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. Aqui ele precisava ser consolado, ele precisava ser, sabe? Como muitas vezes no sacrário ele está sozinho, precisando de consolação. Que a gente visite, que a gente adore. Mas a gente só olha para os nossos problemas, só olha para o nosso umbigo e não se coloca no lugar do outro. Isso não vai nos salvar. Como dizia São João da Cruz, no alvorecer da vida seremos salvos pelo amor, não pelo julgamento. E esse orgulho espiritual que muita gente tem, que se acha tão espiritual a ponto de mandar todo mundo para o inferno, isso pode te levar para o inferno. Então nos convertamos, sejamos mais humildes, mais modestos, mais caridosos. Que o Senhor nos ajude a viver isso, nessa Semana Santa e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu quero ser caridoso. Eu quero ser caridoso. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus está falando ao seu coração. Muito importante. Escreve aqui, Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, 14 de abril, segunda-feira da Semana Santa, tá? Essa semana é muito especial, viva bem essa Semana Santa. Tente ouvir menos música, ficar menos na internet, menos no WhatsApp, sabe? Tente se concentrar mais, ler mais a palavra de Deus, fazer a via sacra. E viva bem o tríduo pascal. Semana Santa não é feriadão. Você vai viajar, vai descansar, que bom, mas veja lá onde você vai estar, que hora que é a missa, participe, é importante. No tríduo pascal, quinta noite, sexta tarde, sábado à noite e domingo. É o tempo mais importante da nossa fé, gente. Tá bom? Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o padre vai rezar, tá? Deixa seu joinha, like, curtida nesse vídeo para me ajudar a evangelizar. Vamos lá então, amado filho, amada filha. Veja bem o gesto que Maria fez, né? Muito bonito. Jesus foi ali antes da sua paixão, antes de ir para Jerusalém, né? Só os seus últimos dias. Ele foi à casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro havia sido ressuscitado dos mortos. E Maria teve essa inspiração, foi lá. Lázaro não era uma pessoa paupérrima, pobre, né? Ele era um comerciante, tinha algum dinheiro. Então, com certeza, ela pegou o dinheiro da família, foi lá, comprou aquele perfume caríssimo, porque, gente, 300 moedas de prata naquela época era muito dinheiro, muito. E ungiu Jesus, né? Com aquele nardo puro, né? Que é um perfume, né? Ungiu os pés, enxugou com os cabelos. E você sabe que aquela mulher fez um gesto profético, que é lembrado, né, tem sido lembrado ao longo de todas as gerações. Mas é um gesto profético. Talvez ela não entendeu o que ela estivesse fazendo, sabe? Mas ela fez um gesto profético que seria lembrado por todas as gerações. Ela fez um gesto especial. E ela fez um gesto que foi um gesto de louvor a Deus. Sabe,
preparação espiritual para Jesus. Talvez Jesus precisava daquilo como um sinal para ele, porque foi um gesto de carinho, de amor, de afeto, de entrega, e ele enfrentar a cruz e a paixão. Você sabe que na nossa vida, filho, filha, muitas vezes Deus também nos inspira atos, gestos proféticos. E nós temos que ser, eu dizia isso no sábado e repito, dóceis ao Espírito Santo, atentos à voz de Deus, ao agir de Deus que nos inspira nas coisas mais simples. Tem coisas que a gente precisa fazer, que Deus quer usar de nós para fazer, para servir como sinal para muitos. Eu lembro certa vez que eu fui na casa da minha mãe, tinha um vizinho muito querido, que estava tratando uma doença, queria operar, mas ela relativamente jovem, não tinha perigo de morte. Mas eu senti de ir na casa dele, levei um terço para ele, dei uma bênção, fiz uma oração. Ele ficou tão feliz. Vim para cá, não deu um mês que eu estava aqui, minha mãe me mandou a notícia, olha, ele morreu na cirurgia. Que era simples, assim, não era uma sentença de morte, era uma doença, claro, séria, mas não era uma sentença de morte. Aí eu entendi, eu pensei comigo, olha, se eu não tivesse ido naquele dia na casa dele, claro, não é eu que o salvei, eu sei que eu não sou Jesus, mas foi importante um padre na casa dele, né? Talvez nunca um padre tivesse ido lá. Talvez ele sentiu Jesus indo, porque o padre, quando age, né, nos sacramentos, é Jesus que está agindo no sacerdote. Talvez para ele foi muito especial aquilo, sabe? Então foi um gesto profético da minha parte. Que bom que eu ouvi a voz de Deus, não deixei a preguiça falar mais alto. Estava passando jogo no dia, eu amo jogo. Quando eu estou descansando, eu gosto de assistir jogo, eu gosto de acompanhar, por exemplo, o campeonato Champions League, o campeonato europeu, né? Eu gosto de acompanhar de futebol. Estava passando jogo, mas eu deixei para ir lá. Lembro que eu levei meu sobrinho comigo. Para ele foi importante. Talvez foi uma porta para Deus entrar, para curar o coração dele de feridas que ele tinha vivido na sua vida com sacerdotes, com religião. Não sei. Eu não sei. Mas foi um gesto profético. Eu estou dando esse exemplo, mas eu poderia dar muitos outros. Coisas que às vezes eu falei para as pessoas. Esses dias atrás eu recebi um testemunho muito curioso, muito bonito. Você vê como o Espírito Santo age. Eu estava no programa Sorrindo para a Vida pregando. Veio esse testemunho lá, a Valdênia, que leu os testemunhos, leu ao vivo, e eu fiquei admirado porque eu não sabia. Estava pregando e eu senti assim dando um exemplo, eu falei, acho que era o nome da mulher, se não me engano, era Fabiana, Renata. Eu falei, você, Fabiana. Mas eu estava dando um exemplo, sabe? Claro, inspirado pelo Espírito Santo. Você está com medo de engravidar, mas Deus quer te dar uma criança. Se abra, é você. Falei assim. E tinha uma mulher vivendo essa situação, o Espírito Santo falou com ela e ela mandou o testemunho. 1 ano e meio, 2 anos depois, aquela pessoa era eu engravidei, tinha medo, mas eu me abri por causa daquela palavra de Deus que o Senhor trouxe, sem saber, né? Estou grávida e mandou a foto para o programa dela com a criança assistindo a televisão, né? A criança ia lá na frente do programa enquanto eu pregava. E eu fiquei emocionado, falei, olha só, eu não sabia, mas Deus... Através da televisão, Deus usa muito da Canção Nova. Se você souber os testemunhos que chegam pra gente, usa muito das redes sociais, né? Através aqui da televisão, da Canção Nova, Deus falou com aquela mulher e curou o coração daquela mulher e fez ela se abrir à vida, porque Deus tinha um propósito para ela. E ela estava fechada, talvez porque o primeiro parto, ela já tinha um filho, foi muito difícil. Talvez porque ela tinha trauma, talvez porque disseram para ela que ter muito filho era ruim. Talvez porque, sabe... estava com crise financeira, mas Deus queria dar. E ela disse também no testemunho de alguma forma, vou colocar com as minhas palavras, padre, junto com a criança veio a providência de Deus para a gente cuidar essa criança, porque tem um investimento também, né? Cuidar desta criança, criar esta criança, né? Então, olha que coisa linda, foi um gesto profético. Talvez hoje Deus está te inspirando um gesto profético, como o de Maria aqui no Evangelho. Tua mãe está doente, vai lá visitá-la, vai lá dizer para ela que você a ama, que você a perdoa, vai pedir o perdão. Seu pai está no asilo, vai lá vê-lo, é Semana Santa. Esteja com ele, fique 2 horas ouvindo-o, conversando. Seu filho, você está sentindo que ele precisa de mais afeto, que ele está arredio, que ele está rebelde, passe uma tarde com ele, leve-o para o shopping, leve-o para um passeio, compre alguma coisa para ele. Seu marido, você está vendo que seu marido já se queixou, olha, eu chego em casa cansado, você não me dá atenção. Você está sempre com dor de cabeça à noite. Está entendendo, né? Você está sempre assim. Deus já está te mostrando. Depois você vai esperar o quê? Acontecer uma traição para você falar, há 2 anos ele está me falando que eu tinha que ser mais carinhosa. Há 2 anos ele está me falando que a gente tinha que ter uma vida afetiva, sexual mais intensa, mais de casal mesmo, parece que a gente é irmão, né, amigo. Há 2 anos ele está me falando. Sabe, não espera acontecer. Age, criatura. O Espírito Santo está te inspirando, é um gesto profético, faça. Porque esses gestos são Deus salvando pessoas, situações, de uma forma que a gente nem imagina, mas Deus quer usar da gente. Mas a gente precisa ser dócil, né? Se deixar conduzir pelo Espírito Santo.
Talvez tenha uma pessoa que você precisa ajudar, que você precisa perdoar. Uma cesta básica que você precisa comprar em Semana Santa. Não espere. Vá ao encontro do outro. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza nisso, nessa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui agora, eu quero fazer o bem, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E escreve nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Uma ótima Semana Santa para ti. Olá, Deus abençoe você. Hoje, domingo, dia 13 de abril, domingo de Ramos. Com a celebração de hoje, com o dia de hoje, nós começamos a Semana Santa, a semana maior da nossa fé, mais especial da nossa fé. Lembrando que as penitências quaresmais não acabam hoje, mas no domingo da Páscoa. Não tem sentido você fazer, as penitências e no dia semana mais importante, mais auge da penitência, da austeridade, a gente parar de fazer, né? Então, firme aí, tá bom? Olha, nós temos um primeiro evangelho de Lucas, do 19, do 28 ao 40. Eu vou ler esse evangelho hoje e não vou ler o segundo, porque o segundo evangelho é a narrativa da paixão do Senhor, que nós vamos ler nesta sexta. Então, quem for na missa, claro, vai ouvir a narrativa da paixão do Senhor também. Mas aqui eu vou me ater a ler o primeiro evangelho, que é justamente o do Domingo de Ramos. A leitura, né, a primeira leitura é Isaías 50, do 4 ao 7, né, dizendo, né, o Senhor Deus me deu uma língua, eu não desviei para eu confortar os que estão abatidos, eu não me desviei de bofetões nem cusparadas, não é? Depois o Salmo 21, 22, meu Deus, por que me abandonastes? Em algumas traduções 21, em outras traduções 22. Segunda a leitura é Filipenses 2, do 6 ao 11, né? Falando do esvaziamento, da kenosis de Jesus. E o evangelho, como eu falei, Lucas 19, do 28 ao 40. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo a Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém, por acaso, vos perguntar, por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo as suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Quando todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras falarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, nós vemos, né? Hoje é o começo das dores de Jesus. Ele entrou ali em Jerusalém com esse jumentinho e todos o aclamaram e poucos dias depois muitos gritarão: crucifica-o, né? Mas ele queria, em cada detalhe, cumprir as profecias. E nesse gesto também, esse gesto de Jesus é um gesto profético, né? Em tudo ele está cumprindo as profecias que dele foram ditas no Antigo Testamento, né? E nós vemos Jesus que assumiu assim a sua missão, né, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele já sabia o que iria acontecer, mas ele foi por amor, né, dando os passos. E quando os fariseus falaram: Senhor, repreende os teus discípulos que estão te chamando de rei, porque aquilo era proibido, né? Estávamos no Império Romano. Ele disse: olha, se eles se calarem, as pedras vão falar, né? Tem um texto muito bonito de Santo André de Creta sobre Domingo de Ramos, né? Um texto lá do século VI, muito bonito, que ele diz o seguinte: subamos junto ao Monte das Oliveiras, corramos ao encontro de Cristo, que hoje volta de Betânia, e se encaminha voluntariamente para a sua venerável e santa paixão, a fim de realizar o mistério da salvação. Caminha o Senhor para Jerusalém, Ele que desceu do céu para a nossa casa,
por nossa causa. O Senhor vem, mas não rodeado de pompa, como se fosse conquistar glória. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz. Pelo contrário, ele vem manso e humilde, e se apresentará com vestes pobres. Ele entra em Jerusalém com vestes pobres, aparência modesta. Acompanhemos o Senhor, que corre para a sua paixão, né? Não para estendermos à sua frente no caminho apenas ramos de oliveira, oliveiras, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos aos seus pés, com humildade e retidão de coração, para recebermos o verbo de Deus que se aproxima. Alegra-se Jesus Cristo, porque deste modo nos mostra a sua mansidão e humildade, e se eleva, por assim dizer, de nossa infinita pequenez. Ele veio ao nosso encontro e conviveu conosco, tornando-se um de nós, mas para nos elevar e nos reconduzir a si, através da sua paixão, que começa hoje, domingo de Ramos, né? Em vez de mantos ou de ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo, mas depressa perdem o seu valor, prostremo-nos aos pés de Cristo, né? Revestidos de graça, revestidos dele próprio. Ele está falando, ao invés de só colocarmos os ramos e os mantos, como eles fizeram no domingo de Ramos, prostremos a nossa vida, né, diante do Senhor. Prostremos o nosso coração, né? Muito bonito, uma homilia famosíssima que tem sido lida ao longo dos séculos, né? Éramos antes como escarlates, manchados por causa dos pecados, mas fomos purificados pelo Senhor, que através do batismo, no mistério da sua cruz, nos salvou. Não ofereçamos mais ramos, nem palmas, mas ofereçamos toda a nossa alma e a nossa alegria espiritual, e juntamente com as crianças proclamemos, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Hoje é um dia de proclamarmos, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como eles proclamaram lá no domingo de Ramos, em Jerusalém, né? No primeiro, é dia de nós proclamarmos, sim, nós vamos viver a paixão, sim, nós vamos viver o tríduo pascal, sim, essa Semana Santa, mas hoje também é um dia de alegria. É um dia de nos alegrarmos. Esse rei poderoso se esvaziou de tudo isso, se fez pequeno, entrou com um jumentinho, ele não entrou com carruagem, ele não entrou com exército, ele entrou com vestes humildes e num jumentinho emprestado. Sumiu a nossa miséria, humilde para me salvar. Então, ali, entrando em Jerusalém, ele pensava em mim, ele pensava em você. Ele tinha em mente o seu mistério de amor, de paixão, de salvação, sabe? Então, hoje é um dia de nos alegrar pelo sacrifício de Cristo, por Deus que se fez homem, entrou na bagunça que é a nossa vida para consertar a partir de dentro a nossa miséria e limitação, né? Nos sintamos amados por Jesus e celebremos com alegria esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero celebrar a paixão de Jesus, eu quero celebrar a paixão de Jesus. Frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que ficou forte para você da leitura de hoje, do dia de hoje, da reflexão, da homilia de São André de Creta, né? O que Deus está falando ao seu coração. Escreve aqui, é muito importante. Uma abençoada Semana Santa para você. Viva com mais recolhimento, sabe? Viva com mais oração, viva com mais silêncio. Jejue também, importante, sobretudo na sexta-feira da paixão. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado, dia 12 de abril, gente, já estamos aí às vésperas da Semana Santa, né? Amanhã é domingo de Ramos, estamos aí concluindo quase o tempo da Quaresma, é um tempo muito especial. E as penitências, os jejuns que você faz para a Quaresma, eles não acabam no domingo de Ramos, tá? Eles acabam no domingo de Páscoa. Então segura a onda aí, tá bom? Quero convidar você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, das situações, quero rezar por tudo isso. Quero convidar você, se quiser e puder, tiver um tempo, depois aqui da homilia, venha maratonar no meu canal, tem muita coisa boa para você assistir aqui. Tem a playlist dos vídeos aleatórios com muitos conteúdos bons. Por exemplo, pode um católico ser espírita? Tem um vídeo lá explicando isso. Masturbação é pecado? Por quê? Tem vídeos lá explicando isso, tem vídeos de vários conteúdos. Tem a playlist das orações poderosas, que está maravilhosa. Orações para todos os temas. Tem a playlist dos meus clipes, tem a playlist da homilia diária, playlist da Bíblia em um ano, a playlist também das lives quaresmais que eu estou fazendo toda noite, 21 horas, de 21 às 10 aqui no meu canal, tá? Hoje, sábado, não tem, mas eu quero convidar você a maratonar no meu canal, tem muita coisa boa para ti. Amado filho, amada filha, nós vemos no evangelho de hoje que esse evangelho aconteceu justamente depois da ressurreição de Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro foi o último e maior sinal de Jesus no evangelho de João, que são 6 sinais, né?
7 sinais, desculpa, que são muito fortes. E a ressurreição de Lázaro foi um sinal inegável, profundo, que mexeu com as pessoas. Tinham sumos sacerdotes também lá, que eram amigos de Lázaro, sabe? E Lázaro estava no sepulcro há 4 dias, quando abriram a pedra, estava cheirando mal, a decomposição. As pessoas viram e Jesus o ressuscitou. Então, um milagre inegável, um milagre fortíssimo. Só que esse sinal, que tocou o coração de tantos, né? Olha só. Tocou, porque era um sinal muito evidente, muito forte. Ele tocou o coração de muitos, esse sinal. Mas ele fechou o coração de muitos também. Ou seja, o coração desses judeus aqui, dos líderes. Gente, era um sinal fortíssimo, né? Era para esses homens se abrirem ao Senhor, ao céu, às coisas religiosas, a Jesus que era Deus ali. Mas esse sinal os fechou muito. Santo Agostinho dizia, né? Um mesmo fogo amolece a uns e endurece a outros, né? Ele dizia que pessoas passam pelo fogo do amor de Deus, fogo da aprovação, e são amolecidas, né, por esse fogo. Lembrando a metáfora ali do ferro que é derretido, né, pelo fogo. Mas outras pessoas passam pelo fogo e continuam irredutíveis, não se dobram, não se deixam derreter, tocar, forjar pelo amor de Deus. Isso é triste. Isso é muito triste. Tem pessoas, eu como padre eu posso dizer, às vezes eu vou visitar, né, na UTI, fui muito, hoje vou menos, mas quando eu morava em São Paulo, capital, na Canção Nova de lá, eu ia muito em hospitais, na unção dos enfermos, etc. E tem pessoas que às vezes a família levava você lá, não era nem a pessoa que queria. E você vê que a pessoa na hora da morte, gente, alguns na hora da morte, né? Os ateus na hora da morte, muitos se convertem, acreditam em Deus, né? Mas alguns ainda irredutíveis. Não quero confessar, não quero reconhecer que eu sou errado, pedir perdão a Deus, e morrem e vão para o inferno. Mas é o mistério da iniquidade, da dureza do coração do ser humano, que chega a um nível, muitas vezes, surpreendente. Mas como que uma pessoa chega a esse nível? Em primeiro lugar, como dizia Santo Tomás de Aquino, pelo fechamento ao amor, né? Ao amor de Deus. Nós temos que nos abrir ao amor de Deus, deixá-lo nos amar, reconhecer que somos amados por Ele. Segundo lugar, nós temos que deixar a graça de Deus nos tocar, os apelos da graça de Deus, porque Deus está sempre, entenda bem o termo, apelando, agindo, nos direcionando, falando conosco através da sua graça. Olha, você precisa mudar, você precisa ver menos televisão, você precisa rezar mais, você precisa ficar menos no celular, você precisa deixar esse pecado, você precisa sair desse adultério, você precisa se casar. Muitas vezes, com a maturidade, com os anos que nós vamos vivendo, Deus também, com a sua graça, vai nos convencendo de coisas. E a gente tem que dar passos. A gente não pode deixar, sabe, essa obscuridade espiritual dominar a gente a ponto de fazer-nos tão fechados ao mistério de Deus, à ação de Deus, ao amor de Deus, como esses homens foram. Sabe, precisamos nos abrir a Deus, nos deixar tocar. Tem uma passagem, né, da carta aos Romanos na qual Paulo diz: deixai-vos reconciliar com Deus. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Nós estamos na quaresma, gente, amanhã é domingo de Ramos. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Agora é o momento de você perdoar aquela pessoa. Agora é o momento de você se confessar. Na Semana Santa tem mutirões de confissão nas paróquias. Agora é o momento de você sair desse adultério. Agora é o momento de você largar essa mágoa, deixar de falar mal dos outros, deixar de desviar dinheiro da empresa, deixar de ficar vendo tanta coisa ruim na internet, deixar de trair, deixar de odiar. Agora é o momento. Porque um abismo, como diz a própria Escritura, atrai outro abismo. De pequenas concessões, de pequenos pecadinhos, se faz um grande pecador, né? Uma pessoa, para chegar nesse nível de dureza, sabe, de coração, de fechamento, foram pequenas durezas, pequenos fechamentos à graça de Deus, gradativamente acumulados, que fizeram o coração se fechar dessa forma, à bondade de Deus, ao amor de Deus, à ação de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Um santo é uma pessoa que vai se abrindo ao apelo da graça de Deus constantemente. Gente, eu olho para a minha vida. Quando eu era adolescente, eu usei droga há muito tempo, como eu já contei meu testemunho, fui perdido, quase morri. Mas então eu tive o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Num encontro da igreja, foi muito lindo, um encontro de jovens, foi muito forte. Ali eu fui tocado, transformado por Deus. E a partir daquela experiência, Deus foi me conduzindo com a graça dele. Eu senti que eu precisava rezar todo dia, eu comecei a rezar. Eu senti que eu precisava participar do grupo de jovens, eu comecei a participar.
Depois eu senti que eu precisava mudar meus amigos. Deus foi me mostrando, foi me dando intuições, foi me convencendo. E eu abandonei os amigos antigos, porque senão eu tinha voltado a usar droga, sabe? Deus foi me convencendo que eu precisava conhecer mais a igreja. E eu comecei a ler a vida dos santos. Li primeiramente a história de Dom Bosco, depois de Santo Agostinho. E depois Deus foi me conduzindo, me fazendo sentir vontade de ser padre. Deus vai conduzindo a gente. A gente tem que ser dócil, né? Dócil ao Espírito Santo, como dizia o Padre Jonas Abib, nosso fundador na Canção Nova. E também o inimigo quer nos conduzir. Bebe mais um pouquinho. Não vai na missa, não. Não dá nada sair com aqueles amigos. Não dá nada dar um beijo numa outra mulher, se você é casado. Não dá nada dormir com uma outra mulher. Você vai sendo conduzido ao caminho do inferno ou ao caminho do céu. Você que escolhe. Os dois apelos estão na sua vida e estão dentro de você. Que o Senhor nos ilumine para que escolhamos o bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre o vosso final de semana. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te convido agora, amado filho, amada filha, a escrever aqui nos comentários: eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé, é muito importante. Quem chega aqui e ouve, lê essa frase, já vai ter um resumo do que a gente estudou, do que a gente aprendeu aqui, sabe? Já vai ser tocado por Jesus através disso. E escreve também nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você também, muito importante. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, 11 de abril, sexta-feira. Que bom poder contar com a sua sintonia, com a sua presença aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você é novo, nova aqui, vem fazer parte da nossa família. Convido você a se inscrever no canal, tá? Todo dia eu posto a homilia, todo dia entra o terço às 6 da tarde, entra o Projeto Bíblia em um ano. Nesses dias eu ainda estou fazendo a live às 9 da noite também diante do Santíssimo. Muita coisa boa, maratona aqui no canal. Vem conhecer, vem fazer parte, tá? Escreve aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, suas intenções. Eu vou rezar por você com muito gosto. O Evangelho termina dizendo que João não realizou nenhum sinal, mas ele deu testemunho de Jesus, né? Tudo o que ele disse acerca de Jesus era verdade. As pessoas fizeram uma experiência com Jesus. Mas olhe que na evangelização existem vários passos, né? Existem várias etapas. As pessoas fizeram uma experiência com Jesus, mas porque alguém tinha testemunhado Jesus, uma testemunha credível, que era João Batista, né? Então, a obra de Deus, ela precisa de vários agentes. Deus quer contar com várias pessoas. São vários processos que compõem o todo da obra de Deus, da obra que Deus quer fazer, sabe, filho, filha? Então, seja disposto para trabalhar no nível ao qual Deus te chama. Se Deus te chama a pregar, pregue. Se Deus te chama a ser um youtuber católico, cristão, seja. Se Deus te chama a falar de Deus, a testemunhar no seu trabalho, a ser um catequista, a ser um sacerdote, seja. A obra da evangelização conta com vários agentes e todos são importantes. Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, costumava dizer que a Canção Nova é uma companhia de pesca, mas nem todo mundo numa companhia de pesca está com a rede nas mãos ou com a vara nas mãos. Há aqueles que trabalham no administrativo, há aqueles que consertam o barco, há aqueles que vão comprar as coisas para a empresa, né? Comprar o que é preciso para o escritório, para a comida, para a manutenção. Há aqueles que trabalham na contabilidade, mas todos são a companhia de pesca. Ele usava isso para dizer que na Canção Nova, nem todos estariam com os microfones nas mãos, na frente das câmeras pregando, mas todos eram importantes e todos faziam parte dessa companhia de pesca, porque tudo bem, tem que ter os padres que pregam para multidões? Tem, mas tem que ter os padres que no escondimento formam os seminaristas. Tem que ter o padre que forma os noviços, os discípulos. Tem que ter aquela pessoa que trabalha na administração, que talvez você nunca vai ver pela TV, ou aqui no meu canal, ou na internet, nas redes sociais, mas que está fazendo um trabalho importantíssimo para a instituição, né? Para a igreja, para a Canção Nova e assim sucessivamente. Então assuma o seu lugar, aquilo que Deus te deu como missão e faça bem. E a gente vê também nesse evangelho que os judeus queriam apedrejar Jesus. E Jesus disse, olha, eu fiz muitas boas obras, por que vocês querem me apedrejar, né? A gente vê aqui, gente, o mistério da iniquidade, do mal agindo. Eu entendo bem que uma pessoa está se deixando conduzir pelo inimigo. Eu entendo bem que uma pessoa está se deixando conduzir pelo mal, sabe?
quando essa pessoa tem um ódio do bem. As pessoas conduzidas pelo inimigo, pelo espírito desse mundo, eu não estou falando só de possessão, concretamente, estou falando assim, pessoas que não se deixam conduzir por Deus, são aquelas que têm o ódio do bem. Você está fazendo uma coisa boa, você está se destacando por fazer algo bom. E o que você está fazendo de bom, muitas vezes está beneficiando o outro. Mas por inveja, o outro quer destruir o que você está fazendo. Nem que ele deixe de ser beneficiado, mas ele quer destruir o bem que você está fazendo. Ele quer eliminar você, tirar o seu destaque, apagar a sua luz. É o invejoso, é o conduzido pelo inimigo, é aquele que tem ódio do bem. Jesus falou, eu fiz boas obras. Por que vocês querem me matar por causa das boas obras? Aí eles foram arranjando outras desculpas, mas no fundo, esses homens eram invejosos, esses homens tinham ódio do bem. Cuidado quando você fala uma coisa de um evangelizador. Às vezes a gente tem a mania de fazer fofoca e acha que a fofoca é santa porque nós estamos falando de coisas da igreja, de gente da igreja, de líderes, de padres. Não. Fofoca é fofoca em qualquer lugar, é pecado em qualquer lugar, sabe? E às vezes você está combatendo algo que Deus está promovendo, né? Quando se levanta uma dinâmica de oração, como o Rosário da Madrugada, que a gente vê que é lindo, não combata, sabe? Porque às vezes você está combatendo algo bom que está salvando pessoas. Quem sou eu e você para dizer que está errado? Ou o movimento da igreja, o movimento de oração. Claro, gente, não é perfeito. Quando começa um movimento de oração, não é perfeito. Por quê? Porque muitas pessoas que estão vivendo aquele movimento estão aprendendo ainda. Não são padres, não são freiras. Então sempre vai ter percalços, sempre vão ter coisas a melhorar. Mas é um movimento do Espírito, a gente não pode perseguir. Cuidado para você não ser um servo do inimigo vivendo o ódio do bem. O ódio ao bem, né? Sabe? Não tenha ódio ao bem. Ame o que Deus ama e promova o que Deus promove, sabe? Cuidado para você não combater a Deus, tá bom? E também Jesus, a gente vê que Jesus ele não fugia do conflito, né, gente? Os caras queriam matá-lo, estavam ali para destruí-lo, o odiavam, mas ele enfrentava os conflitos necessários. Tem conflitos, me perdoe, que eu e você temos que enfrentar, que fazem parte. Um conflito para defender a sua fé, para defender a sua família, para defender a sua religião. Não seja um covarde também, um saco de batata, né? Tem coisa que a gente tem que enfrentar, sim, com virilidade. Seja homem ou seja mulher, né? Virilidade é um termo, uma metáfora. Porque não dá para baixar, para todo, sabe? Uma hora você tem que se impor. Enfim, é isso. Que o Senhor nos ajude a viver tais realidades. Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, vocês vão perceber que eu não vou estar mais abençoando a água, porque há pouco tempo na Canção Nova nós tivemos uma formação com um liturgista, né, que estudou no Vaticano há muito tempo, e ele nos ensinava o seguinte, que a bênção pela televisão, pelas redes sociais, pela homilia, ela é uma bênção sobre as pessoas, não sobre a água, sobre o objeto. Para a bênção sobre a água, sobre os objetos valer, tem que ser pessoalmente. Não pode abençoar a água pela internet, pela TV, pelas redes sociais. Só as pessoas. Então, ele explicou a questão da bênção invocativa, da bênção prerrogativa, termos canônicos e litúrgicos, que eu não vou lembrar todos, mas então eu não vou estar abençoando a água a partir de agora, eu vou estar abençoando você, e a água tem que ser só pessoalmente, tá bom? Escreva aqui agora, eu quero amar o bem, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, e por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, isso é muito importante, tá? Deus abençoe, boa sexta para ti.